Uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui para mais uma transmissão do nosso culto online, do nosso culto ao vivo, aqui pela página da Igreja Batista no bairro Rio Branco. Estamos aqui em parceria também com os irmãos da Igreja Batista no bairro Novo das Indústrias e irmãos de várias igrejas espalhadas aí pelo nosso Brasil, até pelo planeta. Sempre tem muitas pessoas aqui participando conosco. Sejam muito bem-vindos. Já vou vendo aqui irmão Igor, um abraço, meu irmão. Irmã Maria Aparecida, Andezão, Ferreira tá aqui. Irmã Tânia, boa noite, minha irmã. Deus abençoe. Francis, Ritinha, enfim, todo mundo chegando aqui para mais uma transmissão, mais um momento de separarmos para louvarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Ainda nesse modo online, né, irmãos? Ainda por um tempo, ainda caminharemos assim um pouco, mas já caminhando, acredito eu que para essa semana, para outra, já a gente conseguindo transmitir também lá do próprio templo da nossa igreja. Mas tudo com muita calma, com muita ordem, né, para não atropelarmos as coisas. Vamos iniciar esse nosso culto, então, essa noite. Vamos iniciar com um momento de oração. Convido você a fechar os seus olhos, aí onde você estiver, da forma como você estiver, e vamos falar e elevar a nossa oração a Deus. Ó Pai querido, na Tua presença nos encontramos nessa noite, pessoas espalhadas por essa cidade, cada um ali no seu cantinho, na sua quarentena, mas podemos nos encontrar para de alguma forma adorar, celebrar o Senhor, transmitir a Deus a Tua boa palavra para todas as pessoas que aqui acessam. Também é momento de voltarmos nossa atenção, nossa mente ao Senhor e às coisas do Senhor. Esse é o nosso desejo, é isso que nós buscamos aqui nessa noite. Fala conosco, ó Deus, através dos cânticos, através da mensagem pregada, que a Tua palavra possa encontrar um território muito fértil, um solo bom em nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, a gente tem recebido muitas notícias tristes, né? E essa semana nós recebemos, a gente acompanhava já há algum tempo, a irmã Nilma, esposa do pastor Paulo César, do grupo Logos, né? Qual eu tenho muito apreço. A irmã Nilma veio a falecer essa semana. Não foi de Covid, ela já estava internada há alguns meses já, e ela voltou para os braços do Pai. E nós lamentamos e intercedemos pelo pastor Paulo, por toda a família, né? Realmente o cenário da música cristã nacional certamente perde uma grande intérprete, uma grande cantora. Mas eu falo isso porque também a irmã Nara está bem, graças a Deus, mas ela gravou alguns dias para nós uma música e eu acho que ela vai encaixar muito bem aqui. É uma música que é cantada pelo grupo Logos e eu transmito para a nossa reflexão nesse momento, em homenagem à irmã Nilma, mas especialmente em louvor e adoração a Deus por essa vida que certamente nos abençoou tanto. Oh
onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Amém. Glória ao Senhor, o Autor da minha, da sua, da nossa fé. Obrigado, irmã Nara, por mensagem musical tão especial. Glórias ao Autor da nossa fé. Amém? Nós ainda vamos continuar louvando. Essa semana o pessoal do Ministério de Louvor do Novo das Indústrias preparou o louvor para a gente, e nós vamos compartilhar aqui juntos.
dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Vamos louvar o nosso Deus, dizendo para Ele que nada, nenhuma circunstância é capaz de nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem pecado, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, Declare que nada poderá nos separar, oh, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, declare mais uma vez: quem nos separará do amor do nosso Senhor Jesus? Nada nem ninguém é capaz de nos separar desse amor tão precioso. quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, nada
absolutamente nada e nem ninguém, ó Pai, será capaz de nos afastar do amor do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é bondoso, porque a fidelidade do Senhor tem nos alcançado todos os dias, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, pela tua presença maravilhosa nas nossas vidas. Que o Senhor venha, ó Deus, continuar falando conosco nesta noite. Queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Queremos, ó Deus, ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor, ó Pai. Continue conosco, ó Pai, em todo o tempo, ó Pai, que o Senhor venha continuar direcionando, guiando, ó Deus, e sustentando as nossas vidas, no nome santo e santo de Jesus. Amém. Amém, amém. De fato, nada pode nos separar do amor de Cristo. É interessante como que o texto dessa música está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em que essa música foi inspirada, né, a letra dela, e como que esse texto certamente marcou a história do cristianismo, as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, certamente. Esse texto bíblico, né? E como que ele é um impulsionador em tantos momentos já vividos em toda a nossa história. Que nada venha nos separar de fato do amor de Cristo. Daqui a pouco o pessoal do Ministério de Louvor volta para apresentar mais uma canção. Mas hoje nós teremos um mensageiro de fora. Nós teremos o pastor Zé Marcos, meu pai, e as nossas igrejas, né, estão se apoiando mutuamente. E hoje ele vencendo o medo aí das câmeras, né, da transmissão online. E ele preparou uma palavra que certamente vai tocar, impactar a minha vida, a sua vida também. Estejamos abertos para ouvir e receber a boa palavra do Senhor nessa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria poder participar desse momento e de podermos ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Eu quero mandar um abraço para os membros da Igreja Batista do Bairro Novo das Indústrias, da minha querida igreja, e também um abraço especial para os membros da Igreja Batista do Rio Branco. Que o Senhor Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos vocês e das suas famílias. Amém? Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão nessa noite no livro de Apocalipse, no capítulo 2, onde nós vamos ver a descrição de alguns momentos das igrejas da Ásia. Aquelas igrejas que foram importantes naquela época e que tiveram um comportamento, ora aprovado e ora reprovado pelo Senhor Jesus. E depois fazermos uma relação entre a atividade, entre o realizar, o agir daquelas igrejas da Ásia comparado com as nossas igrejas atuais. E para isso começarei lendo o Apocalipse e depois quero levar vocês também para um pouquinho do livro da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Primeiramente, aqui nós encontramos então as cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. E o texto começa assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Então, dessas 7 cartas, nós temos aqui uma carta que é dirigida à igreja de Éfeso, uma igreja importante naquela época, uma igreja que estava desenvolvendo, estava crescendo, estava se fortalecendo, mas uma igreja que num dado momento, num dado razão de tempo da sua existência, estava tão empenhada, estava tão envolvida com a realização da obra, com o serviço, com aquilo que precisava ser feito, que ela foi se esquecendo de algumas coisas que eram prioritárias na sua existência e na sua essência. E aqui então a palavra é muito importante no versículo 2, quando então a palavra de Deus fala, eu sei, no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, deixaste a tua primeira caridade. Ora, o que significa, o que quer dizer isso, deixar o primeiro amor? É importante observar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que a palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e que todas as outras coisas então não seriam acrescentadas. Em tese, aquela igreja de Éfeso estava deixando as coisas de Deus em primeiro lugar. Estava deixando de amar a Deus verdadeiramente. Estava deixando de lado o compromisso e a responsabilidade que eles tinham como igreja de amar o próximo, de ensinar, de orientar as pessoas acerca do caminho de Deus. Orientar as pessoas e falar com as pessoas acerca do propósito de Deus para suas vidas. Aquele primeiro amor, aquela intensidade inicial existente nas suas vidas, que quando desejavam então ver todas as pessoas se convertendo, ver os familiares se convertendo, ver o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo, todos os vizinhos se convertendo, aquilo ali já não tinha mais uma força tão grande como havia nos primeiros momentos. Então aquela igreja estava abandonando o primeiro amor. Estava deixando de lado aquelas coisas prioritárias. Às vezes eram tantas atividades para fazer, tantas coisas para realizar, tantas coisas para poder correr atrás, que ela estava deixando de lado ou deixando em segundo plano aquilo que era a coisa mais importante da sua vida. Então aquela primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela foi reprovada nessa avaliação pormenorizada de Jesus, quando escreveu aquelas igrejas. Então aquela primeira igreja, a igreja de Éfeso, foi reprovada pelas suas atitudes. Ela estava deixando de lado aquilo que era prioritário, principal, aquilo que era mais importante para a existência daquela igreja, que era vivenciar a cada dia o primeiro amor da vida cristã. Depois nós vamos ainda para uma outra igreja, que está a partir do versículo 12, que é a igreja de Esmirna, a partir do versículo 8, e diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa segunda carta à igreja de Esmirna, ela tem um tom maravilhoso, extraordinário de aprovação. Ela foi uma igreja aprovada pelo Senhor Jesus. Ela foi uma igreja padrão. Ela era uma igreja que enfrentava as suas lutas, as suas dificuldades,
a tribulação, era uma igreja pobre, não tinha ninguém ali que se destacava pelo fato de ser rico, de ter mais coisas em relação aos outros. Mas Jesus comparou aquela igreja que era pobre, que enfrentava dificuldades, que enfrentava tribulação, com uma igreja rica. Mas tu és rico. Vocês são ricos, ricos da misericórdia, ricos da graça de Deus, ricas na prática do bem, rica na prática das boas obras. Então aquela igreja foi aprovada por Jesus. A primeira igreja, das duas primeiras citadas, Éfeso foi reprovada e Esmirna então recebeu a aprovação do Senhor. Mas vamos para a terceira igreja, a terceira carta, que foi destinada à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Então aquela igreja ali, ela já estava sendo confrontada. Era uma igreja importante, é uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não negava o nome de Jesus, que não negava a fé, uma igreja fiel testemunho, principalmente quando Antipas, fiel testemunho, foi morto entre vós, e aquela igreja permaneceu então fiel. Aquela igreja permanecia então fiel. Mas Jesus fala aqui de algumas poucas coisas que tem contra aquela igreja. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha, então aquela igreja, ela defendia, ela fortalecia, ela respeitava e ela não falava nada contra a chamada doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então era uma heresia no seio da igreja. E a igreja aceitava, a igreja de Pérgamo aceitava a doutrina herética de Balaão, que estava minando a resistência da igreja, estava minando a resistência ao evangelismo, estava minando a resistência daqueles que eram fiéis, porque sorrateiramente incutia na mente e no coração daquelas pessoas a importância e o fato de não acontecer nada pelo fato de comer os sacrifícios que eram apresentados em cultos, em encontros idólatras daquele povo. E além do mais, ensinava aqueles jovens, aquelas pessoas ali, a viver uma vida de prostituição. São heresias que às vezes vão minando a resistência das igrejas. Às vezes são pessoas que estão ali na igreja e que, a princípio, você vê como pessoa digna de toda confiança, como pessoas dignas de respeito, que nada há contra essas pessoas, mas de repente elas começam a trazer doutrinas estranhas, doutrinas de homens, estilos de vida mundano, para poder ir enxertando esses estilos de vida na igreja. E às vezes, e naquela época então, era a idolatria, os sacrifícios da idolatria, que eles levavam as pessoas a degustar aqueles sacrifícios e também a viver uma vida de prostituição, dizendo: tem nada a ver não, você é jovem, você é forte, você é bonito, ou você é bonita, então não tem nada a ver não, você tem mais que viver a si mesmo. Então essa idolatria estava presente na igreja, e por causa dessa idolatria, a igreja de Pérgamo, ela recebeu não a aprovação, mas a reprovação do Senhor, que continua no versículo 15. Ainda tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço tremendamente. Os nicolaítas, eles eram liberais e carnais. Para eles tudo se justificava.
Para eles a carnalidade era nada mais, nada menos do que o fortalecimento da essência do ser humano. Para eles a liberalidade era considerada com um alto preço, de tal maneira que as pessoas eram liberais para fazer aquilo que elas queriam e carnais para participar das festas mundanas que elas estavam participando. Então, a partir do versículo 16, Jesus então começa a falar de uma forma importante para aquela igreja, para ver se aquela igreja então volta ao seu primeiro amor, volta aos seus primeiros dias. E no versículo 16 e 17 diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então a igreja de Pérgamo, junto com a igreja de Éfeso, permaneceram condenadas, não foram aprovadas no seu culto, no seu estilo de culto, no seu estilo de adoração, na sua forma de servir ao Senhor. E até então a igreja de Esmirna, ela se salva então, porque era uma igreja que, apesar de pobre, necessitada, mas era considerada rica da graça de Deus. Também nós vamos ver uma outra igreja que também teve a sua atitude, o seu comportamento aqui, colocado diante do mundo todo, é o que nós vemos a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Eu conheço o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho um pequeno problema. Eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a qual ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Era a mesma característica de Balaão, dos nicolaítas, né? Que tentava passar uma ideia de liberalidade e carnalidade, como sendo normais no meio da igreja do Senhor. Só que aquela igreja, quando foi analisada, ela foi reprovada. Ela foi reprovada. No versículo 21, a palavra diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependesse. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Mais uma igreja também reprovada, a igreja de Tiatira, uma igreja importante também, mas uma igreja que tolerava, uma igreja que valorizava os ensinamentos de Jezabel, aquela mulher que se dizia profetisa, mas não era. Quantas vezes nós vemos pessoas hoje dizendo: eu sou profetisa, eu tenho o dom da revelação, e tanta coisa, tanta heresia que existe por aí, principalmente nesses últimos dias. Quantas heresias! Teve uma heresia recentemente colocada, apresentada por uma igreja, que falava que no dia 8 de maio haveria então, Deus iria chamar o seu povo, e que as casas deveriam ser fechadas, e ninguém deveria atender ninguém, deveria ficar preparado, guardar e reservar comida e água, porque ia passar grande tribulação, e que Deus iria destruir, Deus iria incendiar a cidade, incendiar as pessoas, matar as pessoas. Uma profecia para o dia 8, que não aconteceu e não vai acontecer. Uma profecia para o dia 11, falando que
ia haver um governo mundial que já estava instalado, tudo preparado para poder colocar esse chip na testa e nas mãos das pessoas. Tudo mentira, falsidade, heresias. E quantas heresias existem por aí? E a igreja de Tiatira, já naquele tempo, nos anos 60 do primeiro século da era cristã, ela já tinha problema também com essa tal profetisa Jezabel, que ensinava as pessoas não a temerem a Deus e a fazer a vontade de Deus, mas ensinavam os servos do Senhor a ter uma vida de prostituição e a comer os sacrifícios da idolatria. Mais uma igreja também reprovada. Mas ainda há mais uma igreja, quinta carta, igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Uma outra igreja também que tinha tudo para poder realizar a obra de Deus, para estar numa alta posição diante da vontade do Senhor. Mas ela recebe uma dura advertência. Eu sei as tuas obras, eu conheço. E quem estava falando isso, nada mais, nada menos do que aquele que é conhecedor de todos os mistérios, de toda a ciência, aquele que conhece a nossa vida, aquele que conhece o nosso levantar, o nosso deitar, aquele que sabe. Eu sei as tuas obras, mas estás morto. Que tristeza, né? Que tristeza. Será que ainda hoje existem representantes desse comportamento de mortandade, desse comportamento estranho àquilo que é a vontade de Deus? Será que ainda hoje nós temos pessoas que dizem que estão vivas, mas que na verdade estão mortos nas suas ofensas e nos seus pecados? Isso foi o que aconteceu com a igreja de Sardo. Aquela igreja então estava apresentando e estava experimentando não um conceito verdadeiro de vida, mas um conceito verdadeiro de mortalidade. Mais uma carta, a partir do versículo 7 do capítulo 3, a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que coisa tremenda, né? Olha só a diferença. Olha só a diferença de uma igreja que verdadeiramente está no caminho do Senhor, está fazendo a vontade de Deus, um povo que está servindo a Deus de todo o coração. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a porta das oportunidades, e ninguém pode fechar. E vocês não têm me envergonhado, porque mesmo tendo pouca força, têm guardado a minha palavra e não tens negado o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Que igreja tremenda, que organização excelente, que recomendação extraordinária. Né? Olha só o que Jesus está falando. Eis que eu farei que venham de todos os lugares e prostrados adorem aos teus pés e saibam que eu te amo. Saibam que você é uma igreja que é a menina dos meus olhos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer,
Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Mas vamos para a 7ª carta, a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Será que nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós temos representação tão dantesca, tão terrível quanto essa aqui, de algumas organizações religiosas ou de algumas igrejas existentes no nosso Brasil, no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso bairro? Igrejas às quais Deus está falando: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Será que nós estamos agindo assim? Ou somos membros de uma igreja assim? Frequentamos uma igreja assim? Temos agido assim com as nossas vidas também? Com frieza, com mornidão espiritual, né? Sem temor a Deus, sem busca incessante da vontade de Deus, sem verdadeiramente compreender, entender e praticar aquilo que é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós? Que cena triste, que palavra triste, que palavra pesarosa para aquela igreja de Laodiceia. Uma igreja que era importante e que tinha tudo para poder também ser uma bênção nas mãos do Senhor. Aqui então nós vemos a situação daquelas igrejas. 7 igrejas. 7 igrejas, mas que elas se distanciavam umas das outras pelo fato de não conseguirem colocar em prática aquilo que era verdadeiramente a vontade de Deus. Ela estava presa nos seus problemas, nas suas lutas e suas dificuldades, e não tinha tempo para compreender e entender e praticar o verdadeiro desejo de Deus para a vida delas. Então foram igrejas que enfrentaram alguns problemas, algumas dificuldades. Alguns escritores afirmam que as 7 igrejas da Ásia identificam 7 períodos milenares e chegam a defender que já estamos vivendo o 7º período milenar, que aponta para a volta de Jesus. Das 7 igrejas que nós estudamos e que nós vimos, 5 foram reprovadas e 2 foram aprovadas. Isto significa dizer em termos percentuais que, se considerarmos a aprovação das igrejas do Apocalipse como se fosse hoje, apenas 28,56% das igrejas e dos seus fiéis estariam aprovadas. Apenas as igrejas de Esmirna e Filadélfia foram aprovadas, enquanto que as outras 5 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, foram reprovadas, alcançando um percentual de 71,40%. Percentual esse próximo ao do caso dos espias, dos 12 espias enviados por Moisés para trazer um relatório da terra prometida de Canaã. 16,66% daqueles enviados foram fiéis e trouxeram um relatório fiel. 83,3% foram infiéis e trouxeram um relatório infiel, que não condizia com a realidade. E o resultado daquela infidelidade, daquela desaprovação, foi que aquele povo ainda ficou andando em círculo por um período de 40 anos no deserto. E enquanto isso, aquelas pessoas infiéis, aquelas pessoas não tementes a Deus, foram perdendo as suas vidas e não conseguiram chegar na terra prometida. Se fosse confirmada essa situação hoje, 71,4% de desaprovação, diríamos que estamos atravessando a verdadeira pandemia e calamidade espiritual.
o que é preocupante, ao mesmo tempo desafiador. O que fez, ou o que faz a diferença, o que fez a diferença entre aquelas igrejas? Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Paulo escreve à igreja de Colossos, no capítulo 3, de 1 a 10, já na segunda metade do primeiro século, por volta dos anos 60, após a vinda de Jesus. Creio que aqui existem características de alguém que faz parte de uma igreja aprovada. Se não, vejamos. Abra comigo aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nesses primeiros 3 versículos aqui, nós vemos algumas coisas muito importantes. Primeiro, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ora, você poderia me perguntar, mas quando que eu ressuscitei com Cristo? Quem falou que eu ressuscitei com Cristo? Quem me ensinou que eu deveria ressuscitar com Cristo? O ressuscitar com Cristo é doutrina bíblica pertinente à vida cristã. A igreja de Colossos estava enfrentando esse problema. Eles haviam sido batizados e não sabiam por que foram batizados. Eles, quando foram batizados, sabiam que o batismo significa morte para o mundo, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Mas eles não estavam conseguindo viver isso. Eles não estavam conseguindo passar disso. Eles não estavam conseguindo vencer essa primeira etapa da vida deles para poder buscar uma segunda etapa, que seria buscar as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ora, somente quando nós chegamos à conclusão, vivenciamos uma morte para esse mundo de pecado, para esse mundo de rebeldia e idolatria, e fomos sepultados no ato do batismo, e saímos da água representando a nossa ressurreição em Cristo Jesus, e que dali nasceu uma nova criatura, um novo homem, um novo ser, uma nova pessoa, é que nós então vamos compreender o quão é importante servir a Deus e fazer a sua vontade. Quando nós ressuscitamos com Cristo, isso significa dizer que nós abrimos mão do mundo, nós morremos para esse mundo. Nós já dizemos do nosso coração que esse mundo aqui, ele não nos oferece a paz que nós precisamos. Ele não traz alegria verdadeira. Ele não traz para nós certeza da salvação. Ele não nos faz enlaçados nos propósitos de Deus, nos propósitos da verdadeira vida, da vida abundante que Jesus Cristo veio trazer. E então nós compreendemos que se nós continuarmos a viver a nossa velha vida, a velha natureza, a natureza do homem carnal, do homem do pecado, então nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Nós não vamos conseguir dar um passo em direção à santidade que todos nós devemos dar, devemos experimentar, para podermos então viver uma vida intensa de busca das coisas do alto, das coisas excelentes. Ao invés de estarmos buscando as coisas desse mundo, coisas materiais, coisas passageiras, transitórias, efêmeras, o nosso Deus quer que nós busquemos as coisas espirituais, as coisas verdadeiras, as coisas significativas, as coisas importantes que Ele preparou para nós. Buscai as coisas que são de cima. Ora, o que está em cima? A vida cristã, a vida espiritual, a busca da vontade de Deus, o nosso Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós estamos buscando as coisas de cima, nós nos sintonizamos nas coisas prioritárias e mais importantes da nossa vida, que são as coisas espirituais. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós estamos vivendo dias assim tão difíceis, não é mesmo? Dias em que ficamos pensando, gente, mas por quê? Por que acontece? O que está acontecendo? Por que está acontecendo com essa terra?
Ora, a preocupação com essa terra e com as coisas materiais não deve ser a preocupação do cristão. O cristão tem que estar preocupado com as coisas espirituais, com a vida eterna, com a vida após a morte, com a vida que nós teremos para sempre na presença de Deus. E por quê? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escolhida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Haverá um dia que nós vamos então ter as nossas ações, ter os nossos feitos recompensados. E nesse versículo aqui, Paulo fala que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também vamos ser manifestos. Nós também vamos ser manifestados com Ele na glória dEle, como vencedores. Mais que vencedores, como diz a música cristã. Mais do que vencedores. Portanto, nós precisamos mudar de atitude para poder buscarmos as coisas do alto, para podermos buscar as coisas de cima. E o versículo 5 fala de algumas coisas que nós precisamos mudar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus. Tivemos um pequeno probleminha, mas vou retomar com você a leitura a partir do versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pois bem, meus queridos irmãos, é importante, então, buscarmos viver uma vida aprovada. Quantas daquelas igrejas da Ásia foram desaprovadas, foram reprovadas? Enquanto isso, 2 igrejas foram aprovadas. Então significa dizer que essas igrejas que foram reprovadas podem melhorar. Aqueles que foram aprovados podem ter o nome e o percentual aumentado. Mas depende de cada um de nós. Depende da disposição. Depende do comprometimento de cada um para podermos então valorizar a nossa fé, a nossa confiança e o nosso amor ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você possa estar sendo contado com aqueles que foram aprovados pelo Senhor. Amém. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos que passamos aqui, refletindo, repensando na Tua Palavra. É muito bom, Pai querido, quando vemos que alguém foi aprovado pelo Senhor. É muito bom quando vemos que as nossas ações, os nossos gestos têm a Tua aprovação. E nós nos alegramos, Pai, pelo fato de sabermos que nós podemos ser aprovados pelo Senhor, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Pai, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, que nós sejamos cheios da Tua graça, para podermos, ó Pai querido, comunicar às pessoas, para podermos dizer ao mundo que nós temos um Deus tremendo e maravilhoso que cuida de nós, e que nós pertencemos ao Senhor de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, porque Ele é santo, Ele é digno de todo louvor. Sabemos que temos vivido momentos difíceis, dias tristes, com muitas notícias ruins,
mas nós prosseguimos confiando no nosso Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, de que nada é impossível para Ele e de que Ele continua cuidando de uma forma muito especial de cada um de nós. Então, que possamos nessa noite pedir ao Senhor que Ele venha renovar as nossas forças, venha renovar a nossa esperança e que nada, nenhuma circunstância seja capaz de abalar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. Retirar das nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor.
Senhor, tudo aquilo que nos leva para longe da Tua presença, ó Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem renovado a nossa fé e a nossa esperança dia após dia, ó Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, agora e para todos sempre. Amém. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Quero aproveitar para desejar uma noite feliz, uma semana abençoada. Quero ressaltar aqui a presença das minhas ovelhas, Fernanda Lima, Márcia Reis Duarte, Éder Ferreira, Altamiro, Maria Aparecida, Jéssica Dias. É muito bom, é uma alegria. Éder Ferreira, Nanda. Eu fico muito feliz com a Leila de Souza Reis, minha sogra, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Gostaria que vocês ficassem atentos aos grupos, às comunicações, porque a partir de amanhã nós devemos ter algumas notícias, algumas informações importantes aí sobre a flexibilização dessa quarentena, o retorno das atividades. Então fique atento, porque de repente tenhamos algumas novidades. Deus abençoe você e a sua família. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão importantes, tão marcantes que passamos aqui juntos para podermos ouvir a Tua voz, prestarmos culto de louvor e adoração ao Senhor. Te agradecemos, Pai querido, porque sentimos o Teu Espírito movendo entre nós, o Teu Espírito falando ao nosso coração, a Tua palavra tocando lá dentro da nossa alma, Pai querido, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós queremos e desejamos ser aprovados pelo Senhor. Queremos ver todas as nossas igrejas sendo aprovadas pelo Senhor, sendo bênção nas Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê sabedoria para aproveitarmos os momentos que nós estamos vivendo agora, para nos aproximarmos do Senhor, termos mais intimidade, relacionarmos melhor com as nossas famílias, interceder por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, interceder ao Senhor pelo nosso mundo, pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Ó Pai querido, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, do povo do mundo todo. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor continue conosco, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém.